Só que agora ficou um pouquinho mais complicado, porque eu vou ter que usar um torquímetro para esticar a correia da bomba d'água e utilizar um outro torquímetro para dar o torque da sequência do conjunto inteiro no bloco do motor. Então eu vou ter que utilizar dois torquímetros, nesse caso aqui. MTE Thomson. Olá pessoal, eu me chamo Alberto Maciel, sou técnico da MTE Thomson e hoje eu trago uma dica bem legal para vocês, na verdade um vídeo bem legal para vocês, que é da linha Volkswagen EA211, tá? Que tem algumas modificações, algumas diferenças nesse sistema, é um sistema bem complexo desses motores que equipa o motor MPI, MSI e o TSI na linha Volkswagen. Bom, mas antes de falar do motor EA211, vamos lembrar um pouquinho do EA111, só para a gente fazer um comparativo como que era e como que tá. Então, lá do motor EA111, o sistema de arrefecimento, né, composto com a válvula termostática, sensor de temperatura, eu tinha essa válvula aqui, que é a 245.80 e a .87, duas temperaturas distintas, que ia naquela tampa avulsa, que virava esse conjunto aqui. Naquela época era muito comum trocar só o refil. E quando eu trocava só o refil e tinha um problema na tampa, que a força dessa cera é muito grande, a cera expansiva que tem dentro desse termoelemento, e de tanto o pino ir batendo lá na tampa, vai aprofundando. E cada vez que vai aprofundando cada vez mais, você perde a abertura da válvula termostática. Bom, isso aqui era nos G3, G4, né? Quando veio a linha do G5, surgiu outro tipo de válvula, que era o conjunto completo aqui, ó, que é a VT 44580 e a 44587. Para não trocar mais só o refil, né? Tem que trocar o conjunto inteiro, já com a tampa. Mas tinha um outro detalhe, que antigamente entendia o seguinte: quando o carro era 100% de gasolina, a temperatura era menor. 100% etanol, a temperatura era maior. Surgiu o carro flex. Qual é a temperatura? Depende do sistema, da montadora, do motor, modelo, ano e aí vai. Nessa linha EA111, toda vez que esse veículo é flex, qual a válvula que eu devo utilizar? A de 80 graus. Se eu aplicar a de 87, a ventoinha vai ligar e não vai desligar mais. Tudo isso aí lá no motor EA111, que aí era só o refil. Que aí veio ela com um cavalete completo. Até que eu gosto de falar muito desse cavalete, por ser todo de alumínio, tá? Com cano também. E eu tenho dois modelos aqui, que é com o sensor temperatura de 2 pinos, o cinza, o 4092, e o sensor de temperatura verde, que é o 4014, que é aquele de 4 pinos. Então eu tenho a 445.80 nesse cavalete, uma válvula termostática só, com esse cano, todo de alumínio, que eu gosto muito, né? Porque se porventura faltar líquido de arrefecimento, o calor do motor dissipa para o alumínio, que dissipa para o sensor, separa o carro, não perde lá o motor, que é muito bom. Pois bem, de tudo isso, né, que é o EA111, vamos entrar nessa linha aqui do EA211, que é um sistema um pouquinho mais complexo. Você pegar o motor MPI, MSI, TSI, que começou lá no UP, aí você tem o Nivus, o Virtus, T-Cross, você vai ter o Gol com esse motor, Saveiro com esse motor, Voyage com esse motor. Aí depois foi indo para o Polo, o Jetta, Tiguan, Taos, e foi surgindo essa linha Volkswagen modelo TSI, tá? Mas voltando aqui no MPI, lá no começo, nos primeiros, né, você tinha um motor 1.0, injeção indireta até 100 cavalos de potência, que é o motor MPI. Aí surgiu o motor MSI, que aí ele já é um motor acima de 100 cavalos, 4 cilindros. O MPI é só 3 cilindros. Um motor 3 cilindros, até 100 cavalos de potência. O MSI é 4 cilindros, né, acima de 100 cavalos. E o TSI? O TSI é uma injeção direta turbo, independente da cilindrada. Se ele é 1.0, 1.4, depende da potência, mas ele sempre vai ter o turbo.
tá? E a injeção direta na cabeça do pistão. E como é o sistema de arrefecimento desse carro? É um pouco diferenciado do EA111. O EA111, ele era pilotado somente por uma válvula termostática. Já nesses motores, eu tenho duas válvulas termostáticas. Eu tenho uma de temperatura menor, de 80 graus, tá? Que ela vai estar localizada aqui dentro desse cavalete, e uma maior de 95 graus. A de 80 graus, desse veículo aí, é para direcionar ali, ó. Ela vai estar entrando nesse cavalete, direcionar o líquido mais refrigerado para o cabeçote, ok? Então, o líquido ele sai já do radiador, já com uma temperatura menor, e entra aqui nesse cano já refrigerado, né, que vai ser direcionado para o cabeçote, vai trabalhar com uma temperatura maior, na verdade menor. E a outra válvula? A outra válvula, ela vai localizada aqui nesse cavalete, tá? E é a válvula de 95 graus, que vai direcionar o líquido para o bloco do motor, que é com uma temperatura maior. Então eu tenho uma que entra, com a temperatura menor, e a outra que sai lá para o radiador, para o duto do radiador, com a temperatura maior de 95 graus. Na hora de você fazer essa aplicação da válvula de 80 graus, é importante fazer o alojamento dela corretamente, tá? Então, se eu soltar esses parafusos onde está localizada a válvula, eu vou remover todos os parafusos e eu vou extrair essa válvula, e na hora de fazer a instalação da nova, eu utilizo um alicate, porque não simplesmente só encosta a válvula lá. Eu tenho que encaixar o pino certo lá no fundo e pegar o alicate e flexionar um pouco para baixo e girar sentido horário para fazer a instalação correta, que é importante isso aí. Pois bem, feito tudo isso, pessoal, eu preciso montar esse cavalete na bomba d'água, que aí tem uma sequência. Isso é importante agora. Tem uma sequência de usar a aplicação aqui. Então, hoje a gente tem essa VT 659, que é só o cavalete com as duas válvulas. Você vai instalar a bomba d'água, o conjunto todo, no cavalete. Qual é a sequência que você deve utilizar? Exatamente essa daqui, ó. Eu vou utilizar A, B, C, D, E e F. E eu tenho que usar um torque específico aqui, um torque apropriado. Você vai utilizar a ferramenta, o torquímetro, que você vai ter na sua oficina, independente do modelo, e vai aplicar 8 newtons nessa sequência, tá? Então é importante isso daqui, fazer essa aplicação certinha para não ter aquele desempenamento, vazamento posterior. Feito isso, quando eu estiver com o meu cavalete com as duas válvulas montadas e já com a bomba d'água torqueado certinho, eu preciso montar esse kit, esse conjunto lá no carro, no veículo. Essa outra dica é bem importante também, por quê? Primeiro eu tenho que tensionar a correia da bomba d'água. Então você vai ter a correia da bomba d'água aqui, ok? E quando aplicado lá no motor, eu vou ter uma chavinha aqui, uma ferramenta aqui. Eu vou ter que utilizar um torquímetro, que agora é um pouco complicado, porque eu vou ter que flexionar essa correia para dar, né, o esticamento dela, esticar, tensionamento dela, tensionar ela na forma correta e sentido horário, aplicando 30 newtons lá para tensionar a correia. Eu vou usar essa sequência aqui e vou aplicar 10 newtons nesses 3 parafusos aqui para esticar essa correia, usando um torquímetro. Feito isso daqui, aí agora eu vou fazer o torque com a posição correta, que vai ser essa daqui, ó, tá? A posição correta da sequência, que é
de 12 newtons para você fazer a aplicação correta do cavalete, tensionando a correia. Só que agora ficou um pouquinho mais complicado, por quê? Eu vou ter que usar um torquímetro para esticar a correia da bomba d'água e utilizar um outro torquímetro para dar o torque da sequência do conjunto inteiro no bloco do motor. Então, eu vou ter que utilizar 2 torquímetros, nesse caso aqui. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer esse torque de 30 newtons e aplicar 12 newtons naquela sequência que eu mostrei anteriormente. Isso para montar o conjunto lá na carcaça. Pois bem, isso tudo você vai fazer no MSI, no MPI, até mesmo no TSI. Só que no TSI tem um outro detalhe. Esse carro é turbo, injeção direta. E eu vou ter aqui as 2 válvulas no mesmo cavalete, a mesma aplicação nesse cavalete, a mesma válvula de 80 graus e de 95 graus. Tá? De 95 graus vai estar direcionando o líquido para o bloco do motor. A de 80 graus vai estar direcionando o líquido lá para o cabeçote. Aí agora é esse detalhe. Eu vou ter essa conexão, parece um Y, que será a minha terceira válvula termostática. É isso mesmo. Eu vou ter uma terceira válvula termostática. Essa válvula aqui, ela vai direcionar o líquido para o trocador de calor da transmissão automática. Ok? Por quê? Porque eu vou ter uma temperatura pro cabeçote, né? Uma temperatura para o cabeçote, uma para o bloco do motor, essa outra aqui para o transferidor, e eu tenho até mesmo o water cooler desse carro aqui que fica embaixo do coletor de admissão, que ele tem um radiador de líquidos de arrefecimento para refrigerar a turbina. Então, se você reparar, lá do lado direito, olhando de frente do motor, seguindo a mangueira, que vai estar nessa forma aqui, ó, a mangueira que vai sair desse duto aqui, vai direcionar para esse Y, né, essa válvula, que vai direcionar o líquido aqui dentro. Se eu desmontar aqui, ó, se eu desmontar essa conexão e soltar ela, eu vou ter uma terceira válvula, tá? 70 graus, que vai estar bem aqui, bem abaixo do cavalete, e vai estar direcionando o líquido para o trocador de calor. Dessa forma aqui, ó. O cavalete vai entrar na válvula, que vai fazer esse bypass no ar quente e que vai direcionar lá para o trocador de calor. Então é importante sempre estar verificando essa válvula também. Porque esse carro é como se fosse dimensionado o sistema de arrefecimento. Eu tenho 3 temperaturas distintas. Tá? Eu tenho que refrigerar o bloco, o cabeçote, o trocador de calor e o water cooler. Tá? Você vai ter lá o water cooler. E tem mais um detalhe, pessoal. Lá no water cooler, abaixo do water cooler, tem uma bomba de alta pressão, uma bomba d'água de alta pressão, que não posso deixar ar no sistema de hipótese alguma, tanto para a válvula quanto para essa bomba, senão vai ter problema na turbina. Então você tem que fazer o sistema de sangria certinho. Você vai ter essa saída aqui desse cavalete, que vai entrar lá no radiador e vai lá para o reservatório de expansão. Tem que tomar atenção especial aqui na hora de fazer a sangria. Se faltar água, essa bomba de alta pressão que tem lá abaixo do water cooler, ela não vai funcionar e você vai ter um problema. Com tudo isso, quando eu falei que o sistema é um pouco complexo, o sistema desse carro, né, ele é um pouco complexo, eu vou ter só no sistema de arrefecimento 2 sensores de temperatura, tá? 42 o 92 e o 4092 e o 4259, que vai ser 2 sensores de temperatura. Eu vou ter 3 válvulas, né, termostática. Eu vou ter o trocador de calor, o water cooler, o conjunto com a válvula, com a bomba de baixa pressão, aqui vai ter uma bomba d'água de baixa pressão,
eu vou ter também a bomba de alta pressão. Isso é um sistema de arrefecimento. Mas você pode encontrar também outros sensores aqui, né? E aonde está localizado esses sensores? Presta atenção aqui, ó. Eu vou ter a válvula de temperatura menor dentro daquele conjunto, que está bem aqui na lateral direita, olhando de frente. A de temperatura de 95 graus, no mesmo conjunto. Eu vou ter essa terceira válvula, que é a 58570, que vai estar logo aqui abaixo desse cavalete da bomba de baixa pressão, onde estão as duas válvulas, tá? Que aquilo não é uma conexão. Tem alguns modelos que é um Y, tem modelo que ele é um cano reto. Lá dentro tem uma válvula também, ok? Eu vou ter o sensor temperatura, o 4259, que está lá atrás do bloco do motor, que dá aquele... dependendo do tipo, né, de uso lá do líquido de arrefecimento, pode ter um problema de corrosão, que vai dar aquele problema de capilaridade. Todo mundo conhece, mas vale a pena lembrar. Eu vou ter um segundo sensor de temperatura, 4092, ele vai estar lá embaixo no radiador, na parte inferior do radiador, bem aqui embaixo, tá? Esse sensor aqui vai pegar a temperatura que está dentro do radiador, enquanto o 4259 pega a temperatura do bloco do motor. Eu vou ter um MAP bem nessa lateral direita aqui, no coletor de admissão, tá? Esse MAP aqui, ele mede o vácuo, né, a pressão barométrica, o vácuo do motor ali. Eu vou ter um segundo MAP, esse carro é turbo. Quando turbo, só os turbo, tá? Só o TSI vai ter 2 MAPs. Você vai ter um outro MAP entre a TBI, tá? A TBI e a turbina, que esse daqui mede a pressão. Esse, vamos dizer que é a depressão e esse é a pressão. Sensor de rotação vai estar logo ali abaixo, comando de válvulas. Eu tenho 2 sensores de fase, comando de válvula duplo, e vou ter 2 lâmpadas também, para pré e após catalisador. Que a lâmpada, fique sempre atento no nosso canal, pessoal. Breve, estaremos com umas novidades aqui de lâmpada nova nesse carro. Porque esse carro ele pode ter uma lâmpada comum, pré e pós catalisador, muda o conector, tá? Pode ter uma banda larga, os TSI, de 5 fios, 6 pinos, dependendo do tipo de injeção, ok? E eu posso ter também, porque mudou o sistema, muda a lâmpada. Eu posso ter uma lâmpada banda estreita, uma planar específica para esse carro aqui. Então eu tenho 3 tipos de sonda para essa linha de Volkswagen. Então essa é a sequência, essa é a montagem certinha desses sensores. Entendeu? Então é importante isso aí, pessoal, que o sistema de arrefecimento da linha EA211 é um pouquinho mais complexo, né? A gente apanhava lá com o EA111, dava uns probleminhas, e qual é o sensor, qual que é a válvula, né? De 80 graus, 87, então imagine agora, né? Que eu tenho 3 válvulas, eu tenho 2 sensores, 2 MAPs e aí vai. Então tem que ficar sempre atento lá, na dúvida, né? Entre em contato com a gente, nos canais, no 0800, no PABX. O mais utilizado hoje é o WhatsApp, né? No chat, você pode estar com a dúvida lá, qual que é a válvula correta para esse carro, qual que é o sensor correto. Vai ter uma equipe para fazer esse atendimento aqui, para você não fazer, e atendimento técnico também. A aplicação e o atendimento técnico, tá? Para fazer ali a manutenção certinho, para não ter erro, fazer a manutenção correta, rápida e segura. Tá joia? Então, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado vocês com essas aplicações, essas dicas aí, e até a próxima.